Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus, quem vos cumprimenta, Pastor Wanderley Coutinho, estamos entrando para mais um momento de fé, momento de esperança. Isso mesmo, sejam bem-vindos nesse dia maravilhoso. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Façam o seu pedido de oração no chat, faça também na descrição deste vídeo. Você vai fazer o seu pedido de oração em nome de Jesus. Isso, sejam todos bem-vindos aqui. Isso, e deixa seu pedido, porque estaremos falando com Deus por meio da oração, tá bom? Queridos, gostaria de ler a palavra de Deus, serei breve com vocês aqui hoje. Gênesis capítulo de número 50, versículo de número 20. Gênesis 50, verso 20. Palavra do Senhor, ela nos diz assim: Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer o que se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Observou isso aqui? Bom, eu gostaria de falar hoje sobre um dos personagens mais incríveis da Bíblia Sagrada. Gostaria de falar aqui hoje sobre José. Isto mesmo, sobre a vida de José. José, filho de Jacó, baseado no livro de Gênesis. Aqui eu gostaria de compartilhar algumas lições com vocês. Bom, primeiro nós vamos ver a vida de José e rodeada de sonhos, né? E dos sonhos à realidade da vida de José. E nós vamos observar, José é um dos personagens mais inspiradores, como eu dizia antes, mais incrível da Bíblia Sagrada, porque a sua vida ela foi marcada por altos e baixos, injustiças, traições, mas também a sua vida foi marcada por sonhos, por fé, perdão e uma grande reviravolta. Ele nos ensina que Deus está presente até nas circunstâncias mais difíceis de nossas vidas. Então ele vai nos ensinar que Deus está conosco. Bom, José e os seus sonhos. Nós vamos observar capítulo 37, versículo 1 ao 11, nós vamos observar José ele teve dois sonhos que apontavam para um futuro de liderança. Ele compartilhou com os seus irmãos e vai lhe causar inveja, vai lhe causar ódio. Deus ele revela propósitos desde cedo. Agora, nem todos entenderão o que ele revelou a você. Agora, confie no tempo dele, as coisas vão acontecer. Amém? Confie no tempo de Deus. Amém? Se ele começou a revelar propósitos desde cedo, ou o que ele quer fazer, quais são os propósitos de Deus para com a sua vida, muitos não vão entender, mas descanse teu coração. Amém? O texto vai dizer depois, do versículo 12 ao 36, que José vai ser traído pelos seus irmãos e vendido por eles. Não é? Seus irmãos o jogaram numa cova e depois o venderam como escravo. E José é levado ao Egito. Agora escute uma coisa aqui. Mesmo quando as pessoas te traem, Deus continua no controle da sua vida. A traição, ela pode ser o caminho para o propósito. Amém? A traição pode ser o caminho para
o propósito de Deus, a traição. Então nós vamos ver que José vai ser traído pelos seus irmãos, vai ser vendido pelos seus irmãos, vai ser levado ao Egito. Depois lá, como escravo José, ele vai para a casa de Potifar e lá José prospera porque Deus estava com ele. No capítulo 39, José lá vai ser acusado injustamente pela esposa de Potifar e será preso. Agora observa uma coisa aqui. Integridade tem preço. Faça o que é certo diante de Deus. Mesmo que custe caro para você, faça aquilo que é certo. Mesmo que isso custe caro. Amém? José se manteve íntegro na casa de Potifar. Outra questão que observamos é no capítulo 40, mesmo preso, José ele continua servindo a Deus. Mesmo preso, José continua servindo a Deus. Por quê? Lembra dos sonhos de José? José, mesmo preso, continua servindo. Ele vai interpretar os sonhos do copeiro e do padeiro. Sabe que lição que eu aprendo aqui? Que precisamos continuar sendo útil e fiel em tempos difíceis. Útil e fiel em tempos difíceis. O favor de Deus não depende das circunstâncias. Seja fiel a Deus nas dificuldades da sua vida. Noé, ele foi fiel a Deus em meio a uma geração corrompida, gente. Ele foi fiel a Deus. Pouco antes dele, teve também um outro homem, por nome Enoque, que foi até transladado. Ele também foi fiel a Deus no meio de uma geração que havia se corrompido. Então continua sendo luz, mesmo em uma sociedade que esteja vivendo em trevas. Seja luz, seja fiel a Deus. Amém? Seja fiel mesmo em tempos difíceis. Ser fiel em tempos fáceis, é bom demais, não é? É muito fácil ser fiel quando as coisas vão dando tudo certo na vida da gente, não é? Agora eu quero ver ser fiel a Deus no momento das coisas difíceis, das situações difíceis das nossas vidas. Amém? Então, o favor de Deus não depende das circunstâncias. Seja fiel a Ele. Ele vai te honrar. Amém? Ele vai. No capítulo 41, José ele vai ser conduzido diante de Faraó. Deus ele dá a interpretação dos sonhos de Faraó a José. E José é promovido de prisioneiro a governador ali do Egito. Em um instante, Deus pode mudar a sua estação. O tempo de espera não é o tempo perdido. O tempo de espera é o tempo de preparo. Deus nos prepara nas tribulações e no tempo do silêncio, no tempo da espera é que Deus ele vai nos preparando. No capítulo 42 ao 45 nós vamos ver o reencontro de José com os seus irmãos. Se você for ler, não tem como ler o capítulo 42 e o 45 agora. Do 42 ao 45 não tem como nós lermos agora, tá, meus irmãos? Então, mas nós vamos ver ali que vai ter um encontro, né, o reencontro de José com os seus irmãos. Agora escute uma coisa aqui, algo interessante. Observa que José ele foi injustiçado, seus irmãos se levantaram contra ele, ele não devia, ele foi injustiçado. E observa uma coisa, em vez de vingança,
José ele escolhe perdoar. Em vez de vingança, de mágoa, de ressentimento, José ele escolhe perdoar. Ele escolhe perdoar. Ele reconhece que Deus usou tudo para salvar vidas. Deus usou tudo para salvar vidas. Ele reconhece isso. Entende? E o que ele faz? Ele perdoa. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de perdoar. O perdão leva a uma direção de Deus. O perdão leva à honra. O perdão leva à bênção. O perdão leva à honra. E muitas pessoas não perdoam de verdade. É só da boca para fora. E tem muitas pessoas deixando de ser honradas por Deus. Tem muitas pessoas perdendo grandes bênçãos de Deus porque não conseguiu perdoar. E nem consegue esconder. Não, não consegue não. Está na cara da pessoa que ela não perdoou de verdade. A essência do verdadeiro evangelho, ela é conhecida também quando eu perdoo alguém que me fez o mal. E também quando eu libero o perdão a essa pessoa. Amém? Quando eu tenho coragem de também pedir perdão e também tenho coragem de liberar o perdão a alguém. Essa é a essência do verdadeiro evangelho. O crente que não consegue perdoar não é crente de verdade ainda. Não é. Não serve a Deus de verdade aquele que não consegue perdoar. Aquele que ainda guarda algum tipo de ressentimento. Esse ressentimento aí é ódio, é mágoa. E esse aí não traz bênção não, traz maldição. E traz desonra. Desonra e maldição quando você não libera o perdão ou quando você não tem coragem de pedir perdão a alguém. Olha José, ele tinha de tudo aqui, tudo. Ele estava no poder e ele tinha todos os motivos para poder virar para os seus irmãos e falar: não, vou perdoar não. Olha a injustiça que me fizeram. É por isso que José, ele tem um tipo de Cristo. Como assim, pastor Vanderlei? Quando José, ele casa lá no Egito, ele recebe um nome, na verdade, lá no Egito ele recebe um nome, quando o faraó coloca ele como governador, ele recebe o nome de Zafenate Paneia, ou Paneia. Zavenate Paneia. E Zavenate Paneia significa Salvador do mundo. Zavenate Paneia tem o tipo... Zavenate Paneia significa Salvador do mundo. Aí agora vamos lá. Esta reflexão aqui, e esse entendimento que nós temos aqui, de que significa Zavenate Paneia, o Salvador do mundo, tem ligação com quem? Tem ligação com quem? Tem até uma passagem bíblica no capítulo 4 de João, olha, eu vou abrir aqui para ser mais rápido, no Evangelho de João, no capítulo 4, tem até uma passagem bíblica, e nesta passagem bíblica, olha o que as pessoas vão dizer. Capítulo 4 de João, versículo 42. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido,
e sabemos que é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Observou isso aqui? O Salvador do mundo? Zavenate Paneia, o Salvador do mundo. Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Ah, o que mais? O que mais? José, que tem um tipo de Cristo, mas como mais vai lá, eu quero mais exemplo, pastor. Tá bom. Ele foi vendido, foi traído pelos seus irmãos, venderam eles, receberam moedas, entendeu? Venderam a troco de moedas o seu irmão. Quem foi vendido por 30 moedas de prata? De pratas? Jesus, tá vendo? Então ele tem um tipo de Cristo. Ah, quer mais exemplo? José perdoou os seus irmãos. O que Cristo fez com aqueles que fizeram mal? Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Observou isso aqui? Tem um tipo de Cristo. E se eu e você estamos seguindo a Cristo, precisamos fazer o quê? Aprender com o exemplo de José, que tem um tipo de Cristo. Aprender com Cristo. Essa é a essência do verdadeiro evangelho. Em vez de vingança, José, ele escolhe perdoar. Ele reconhece que Deus usou a sua vida para salvá-los. Perdoar é sinal de maturidade espiritual. Quem não perdoa não tem maturidade espiritual. Quem não consegue liberar perdão, quem não consegue pedir perdão, não tem maturidade espiritual. O perdão liberta você e abençoa outras pessoas. Isso que é o perdão. No versículo que nós lemos, termino aqui, 20. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Ou seja, o plano de Deus se cumpre. Deus transforma a dor em propósito. Tudo que você viveu, José, cooperou para o bem. É como se Deus estivesse falando, José, tudo que você atravessou, cooperou para o bem. José agora está dizendo isso. Tudo que José viveu, cooperou para o seu bem. Deus transforma a dor em propósito. Deus está transformando dor em propósito aqui hoje. Deus está transformando dor em propósito. Eu quero orar com vocês. Amém? Qual fase da vida de José mais se parece com a sua vida? Qual fase? Você consegue perdoar pessoas que te fazem mal? Consegue perdoar? Está disposto a permanecer fiel, mesmo sem ver resultados imediatos? Está disposto? O Senhor estava com José. E tudo o que José fazia, o Senhor fazia ele prosperar. Eu quero orar com você, por você e por todas de sua família. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória permanece para sempre. Senhor, obrigado pela história de José. Ó Deus, que história linda deste homem que passou por grandes
turbulências na sua vida. Passou por tribulações, meu Deus, na sua vida. Agora, tudo isso ele passou porque o Senhor tinha um propósito grandioso na vida de José. O Senhor tinha um plano grandioso na vida de José. Pai, querido Deus, nos ajuda a confiar em Ti, mesmo quando tudo parece difícil. Ensina-nos a perdoar, ensina-nos a ser fiel, ensina-nos a liberar o perdão e também a pedir perdão, a essência do Evangelho. Meu Deus, ensina-nos a perdoar, a ser fiel, a esperar o tempo do Senhor quando as coisas não acontecem da forma que gostaríamos. Meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, Senhor Jesus, nós cremos, nós confiamos, ó Deus, na força do Seu poder. Meu Deus, Senhor Jesus, cremos, ó Pai, na Tua misericórdia, ó Deus, ó Deus, compaixão. Nós cremos, Pai, nós confiamos, ó Deus, nós confiamos, Senhor. Nós acreditamos, ó Pai, na força do Seu poder. Ensina-nos, ó Deus. Ensina-nos, ó Pai, a nos colocarmos diante de Ti. Ensina-nos, ó Deus. Senhor, Pai querido, Pai amado, diante de Tua presença, nos colocamos com reverência, com humildade nesse dia, reconhecendo que Tu és o Deus que dirige a nossa história, mesmo quando não entendemos o que estamos trilhando. Assim como estivesse com José em todos os momentos da sua vida, na casa de seu pai, no poço, na prisão e no palácio, confiamos que também estás conosco. Tu és o Deus que transforma traições em testemunhos, prisões em propósitos e humilhações em honra. Por isto, nesta oração te pedimos, Senhor, inspirados na vida de José, oramos, ó Deus, por paciência nos processos. Quando estivermos sendo provados, dai-nos fé, como a de José, que mesmo injustiçado, permaneceu fiel. Ensina-nos a esperar com esperança e confiança no Senhor. Pai, cura os corações aqui neste dia. Cura, Senhor, os corações dos que foram feridos por familiares, amigos, irmãos, como José foi por seus irmãos, que possamos perdoar como ele perdoou e amar como ele amou. Meu Deus e meu Pai, Senhor, eu sei que há propósito em meio ao sofrimento. Ajuda-nos a enxergar que tudo o que o inimigo intenta para o mal, Tu transformas em bem. Usa a nossa dor, Senhor, para cumprir o Teu plano. Senhor,
Dai-nos sabedoria, discernimento, como deste a José, que governou o Egito com excelência, com temor do Senhor. Oramos, ó Pai, pelos internautas que aqui estão, suas famílias, Senhor. Senhor, alcança agora cada pessoa que está conectada a este momento de oração, seja em casa, no trabalho, em viagem ou no silêncio do seu quarto. Tu conheces as lutas escondidas, os pedidos silenciosos, as lágrimas que ninguém vê, Senhor. Cura os enfermos, dá paz aos que estão ansiosos e renova as forças dos que estão cansados. Restaura lares quebrados, traze reconciliação onde houver divisão. Ó Deus, Senhor, onde houver divisão, desamor, onde houver frieza, Pai, abre portas de emprego, dá provisão, ó Deus, aos que estão passando necessidades e faz prosperar os que têm semeado com fidelidade, Senhor. Guarda os teus filhos, protege os casamentos, sustenta, Senhor, as criancinhas, sustenta os idosos com vigor espiritual e físico. Que cada internauta, Senhor, seja alcançado com a tua graça e que a sua casa seja cheia da tua presença, como foi a casa de Potifar, por causa de José. Pai, Senhor, mesmo que estejamos no poço, na prisão ou esperando o palácio, queremos ser encontrados fiéis. Ensina-nos a confiar na tua soberania, que ao final da jornada possamos olhar para trás, meu Pai, e ver que tu estiveste conosco em todo o tempo, como estivesse com José. Deus, abençoa poderosamente. Pai, ensina-nos a confiar na tua soberania. Deus, nós declaramos, tu és o Deus que transforma a adversidade em avanço e o deserto em destino. Recebe nossa gratidão, nossa oração, honra e louvor, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Muitas pessoas aqui, o Espírito Santo fala ao meu coração que o Senhor está cobrando de vocês. Você precisa liberar o perdão de verdade. Tem muitos que precisam liberar o perdão verdadeiro, o perdão genuíno, e tem muitos aqui que precisam pedir perdão. Amém? E eu estou falando com pessoas que já servem a Deus, inclusive. Você precisa. Tem gente que precisa voltar lá atrás e pedir perdão a alguém, ainda que você estava certo. Você estava certa. Mas você precisa, porque você não conseguiu resistir calado e você falou aquilo que não devia falar. Você agiu de forma que não deveria agir. Para mim, já perde a razão aí, né? Você pode estar com a razão, mas aí quando você grita, aí quando você começa a falar palavras que não condizem ao servo do Senhor a dizerem, você já perdeu.
Então você precisa voltar e pedir perdão a alguém. Mesmo que você tinha razão, mas você se comportou não como um servo, não como uma serva de Deus. Precisa liberar o perdão para a tua vida andar. Do contrário, você não vai sair do lugar. Só que é o seguinte, o teu orgulho não vai querer permitir que você faça isso. Mas faça. A tua vida vai andar se você fizer. Amém? Glória a Deus. Gente, eu vejo o Senhor nesse dia de hoje transformando aqui a adversidade em avanço na vida de pessoas aqui. A adversidade eu vejo Deus transformando em avanço. Amém? Estas lutas Deus transforma em avanço. Este deserto Deus transforma em destino. Descansa o teu coração e se prepare para viver o melhor de Deus na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Pergunto, tem alguém que você deseja aceitar Jesus, voltar para Jesus, renovar a aliança com Deus? Tem alguém entre nós? Se tiver alguém, você vai dizer, eu quero aceitar, quero voltar, quero renovar a minha aliança com Deus. Você quer? Então ore, Senhor Jesus, eu te aceito como único, suficiente Salvador da minha alma. Eu retorno para os teus caminhos, de onde eu nunca deveria ter saído. Eu faço um concerto, renovando a minha aliança com o Senhor. Eu prometo ser fiel. Bom, você que aceitou Jesus, voltou para os caminhos do Senhor, procure uma igreja evangélica mais perto da Bíblia, tá? E sirva a Deus, porque não tem coisa melhor do que servirmos ao nosso Deus, tá bom? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe você.